Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. E, no caso de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, no caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Terceira, no caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Quarta, o órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto neste artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 32. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final das pesquisas e testes pré-eleitorais. Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. E, quem contratou a pesquisa. Segunda, valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. Terceira, metodologia e período de realização da pesquisa. Quarta, plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. V. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Sexta, questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Sétima, nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Primeiro, as informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Segundo, a Justiça Eleitoral afixará no prazo de 24 horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009.
Terceiro, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil FIR. Quarto, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil FIR. Quinto, é vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Art. 34. Vetado. Primeiro, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao Sistema Interno de Controle, Verificação e Fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Segundo, o não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10 mil a 20 mil FIR. Terceiro, a comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, 4 e 34, segundo e terceiro, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35-A. Vide ad in 3.741-2. Da propaganda eleitoral em geral. Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro, ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Segundo, não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017. Terceiro, a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 25.000, R$ 25.000, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarto, na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%, do nome do titular. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Quinto, a comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital, e, no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. E a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Terceira, a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Quarta, a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos, e redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. V. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Sexta, a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Sétima, campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4º do artigo 23 desta lei, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Primeira, vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, nas hipóteses dos incisos e a sexta do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, disposto no segundo não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 36b. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no 1º do artigo 13 da Constituição Federal, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, vide ADPF nº 548. Primeiro, a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, a restauração do bem, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000, R$ 2.000, a R$ 8.000, R$ 8.000. Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Segundo, não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de, redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. E,
bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Segunda, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda 0,5 metros quadrados, meio metro quadrado. Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Terceiro, nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Quarto, bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quinto, nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Sexto, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Sétima, a mobilidade referida no sexto estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Oitavo. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Primeiro, todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Quarto, é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no terceiro. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Vide ad em 5.970. Primeiro, o candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. Segundo, a autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Terceiro, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros.
e das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Segunda, dos hospitais e casas de saúde. Terceira, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Quarta, a realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Quinto, constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIR. E, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. Segunda, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Terceira, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarta, a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017. Sexta, vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Sétimo, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006, vide-ad em 5.970. Oitavo. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000, a R$ 15.000, R$ 15.000. Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Nono, até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. 9. Considera-se carro de som, além do previsto no 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. 12. Para efeitos desta lei, considera-se, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. E, carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, minitrio. Veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000
watts e até 20.000 watts, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Terceira, trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!